Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo com uma mensagem psicografada. Sempre lembrando que essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando de espíritos superiores. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir que deixe o seu like, a fim de fortalecer o nosso canal e nos ajudar a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. A mensagem que vou ler e comentar agora foi psicografada no dia 15 de julho de 2022, e ela começa assim. O sol emitia seus últimos raios longínquos, tingindo o céu de uma mistura melancólica de lilazes e azuis. Aquela seria uma bela noite de lua cheia. Pensei que depois do jantar, eu poderia ir para o quarto namorar um pouco a última lua da primavera. Meu pai me chamou até seu escritório e me disse sem preâmbulos que no dia seguinte receberíamos o casal Freitas e seu filho Otávio. E se eles chegassem a um acordo naquele encontro, teríamos o almoço de noivado já no dia seguinte. Demorei a dormir pensando em Otávio. A última lembrança dele era de quando eu tinha 9 anos. Ele, já rapazote, insistiu em me dar um presente, e eu, ingênua, olhei contente para a caixa amarrada com um belo laço de fita cor-de-rosa. Sentei-me no toco caído sob a árvore, com a caixa no colo, trêmula de emoção. Por alguns segundos, imaginei o que poderia ser. Talvez um lenço colorido ou um pouco do meu doce predileto. Mas o conteúdo da caixa era inusitado. Um sapo asqueroso, cujas entranhas estavam expostas em sua barriga aberta. O anfíbio ainda deu um último sinal de vida numa tentativa frustrada de pular para fora da caixa. Levantei-me assustada e corri para casa procurando o colo de Zazá. A negra só conseguiu me acalmar depois de um bom tempo. Estremeci ao lembrar dessa história. Teria aquele menino cruel se tornado um homem decente? Eu era a 4ª filha de André, homem influente e temido. Os poucos que ousavam contrariá-lo se arrependiam. Minha mãe morreu quando eu nasci, e meu pai me culpava pela morte da mulher. Meus irmãos, Nina, a mais velha, assim como o Visconde e Horácio, jamais me perdoaram. Cresci distante deles. Nina se casou ainda jovenzinha e se mudou para a cidade onde o marido vivia. Logo depois, Visconde e Horácio seguiram seus rumos, deixando a casa do pai. Depois que minha mãe morreu, meu pai se casou com Fabiana. Ela já havia completado 30 anos de idade, o que na época era considerado tarde para ser mãe. Fabiana não conseguiu engravidar e depois de alguns anos passou a ocupar o quarto de hóspedes. André a substituía sem disfarce algum, por outras mulheres das mais diferentes condições. Ainda assim, seu lugar de esposa era mantido no meio social. Fabiana era calada e estava sempre séria. Apenas saía de casa acompanhada de meu pai quando seus compromissos exigiam. Conversávamos apenas o essencial. Normalmente, ela me dava ordens através de Zazá. Zazá e seu companheiro, Nicolau, foram os únicos que não me abandonaram. Cuidaram de mim como a filha que eles não tiveram consigo. Passei aquela noite chorando e quase não dormi. Os visitantes chegaram logo pela manhã. Observei Otávio pela janela e sua arrogância era perceptível.
Nicolau aproximou-se para ajudá-lo com o cavalo e vi quando Otávio o empurrou com um chute. Tive calafrios. Depois de algum tempo no escritório com os Freitas, André mandou a criada para que eu me apresentasse com a melhor aparência possível. O casamento foi marcado para depois de 4 meses. Tempo suficiente para se organizar o enxoval e a festa. O padre Júlio veio da capital 2 semanas antes, com o propósito de me ensinar a me comportar como esposa cristã exemplar. Ficou acordado que, após o casamento, eu e meu marido nos mudaríamos para as terras que ele herdara de um tio, no sul do país. Implorei a André que não me deixasse ir. Não que minha vida na casa paterna fosse um paraíso, mas já era um purgatório conhecido. Meu pai negou com veemência, mas consentiu que eu levasse Zazá e Nicolau comigo. Eu estava com 16 anos quando o casamento aconteceu. Logo após a noite de núpcias, seguimos viagem. Ao deixar a fazenda, sabia intimamente que jamais tornaria a ver qualquer membro daquela família que me excluiu desde minha chegada ao mundo. Otávio e eu quase não conversávamos. Desde nossa primeira noite, foi um homem bruto, quase violento. Demorei cerca de 4 anos para conseguir engravidar, mas a criança, uma menina, nasceu morta. Meu marido apenas olhou a bebê com frieza. Otávio era temido tanto ou mais que André. A região onde vivíamos era próspera. A escravidão negra estava com seus dias contados, e grupos de europeus chegavam ao local. Meu marido construiu alguns casebres na propriedade e alguns imigrantes vieram trabalhar em nossas terras. Alguns anos depois da minha primeira gestação, engravidei novamente. A criança, dessa vez um menino, nasceu prematuro e com grave deformidade física. Peguei meu bebê miudinho e retorcido, ainda coberto de sangue, e o aconcheguei bem perto do meu peito, transbordante de amor por aquela criaturinha indefesa. Otávio olhou a criança e ficou alguns minutos estarrecido. Depois, pegou o canivete que trazia atado ao cinto e furou o pescoço do meu filho. Saiu sem nada dizer. Depois do assassinato do meu filho, as coisas entre mim e Otávio ficaram muito piores. Passei a recusar firmemente a cumprir minhas obrigações de esposa, e meu marido muitas vezes me tomava à força. Eu tentava resistir, suportando as agressões físicas até ele se cansar e me deixar em paz. Algumas vezes conseguia, outras não. As surras se tornaram frequentes. Zazá e Nicolau, já idosos, olhavam com tristeza enquanto cuidavam de meus hematomas. Mais um tempo se passou. Otávio já quase não ficava em casa. Passava muitas noites fora e eu era grata por isso. Certa noite, ele chegou bêbado, com uma aparência assustadora, e entrou no quarto quebrando os móveis. Me jogou contra a parede e, quando eu o empurrei, ele caiu, batendo as costas na quina de um móvel de ferro. Levantou-se furioso e me atacou. Eu me debati com firmeza. Então ele tentou me estrangular. O velho Nicolau, ouvindo os meus gritos, entrou no quarto e acertou a cabeça de Otávio. Fiquei estarrecida. Sabia do que meu marido seria capaz. Otávio ficou sóbrio quase imediatamente. Saiu do quarto enquanto Zazá veio ter conosco. Ficamos paralisados até que ele entrou no quarto e deferiu vários golpes de facão no peito do velho homem, que morreu na mesma hora. Com a chegada dos imigrantes, as famílias brancas substituíram os escravos negros e novas relações entre empregador e empregados
começou a se estabelecer, substituindo aos poucos o sistema escravocrata. Otávio utilizava de meios inescrupulosos no trato com os empregados. Ele emprestava dinheiro aos recém-chegados e depois impunha juros altos, cobrando as dívidas impiedosamente. Meu marido começou a despertar o ódio de muitos. Certa vez, ele cobrou a dívida do marido de uma jovem e linda mulher. E não tendo o homem meios, propôs que ele lhe concedesse os carinhos da esposa como pagamento. Determinada noite, Otávio não voltou para casa. Foi uma semana de chuvas muito intensas e era quase impossível sair de casa. 5 dias se passaram sem que tivesse notícias de meu marido, até que alguns colonos trouxeram seu corpo sem vida, já bastante deteriorado, quase irreconhecível. Disseram que o haviam encontrado às margens da estrada. Contaram que havia rumores de que havia uma onça na região e que provavelmente o animal havia vitimado meu esposo. Eu sabia que não era verdade, mas ainda assim não ousei questionar. Pedi perdão a Deus, mas naquele instante, intimamente, agradeci por tal livramento. Os anos se passaram e, graças à minha parceria com os colonos, a propriedade tornou-se uma das maiores produtoras de algodão do país. Zazá se foi já bem velhinha. Eu tive uma velhice solitária, porém tranquila, respeitada por aqueles que me cercavam até chegar a hora da minha partida para o outro lado da vida, que aconteceu de forma repentina, com uma súbita parada cardíaca. A vida continua sempre. Encontramos e reencontramos aqueles que compartilham nossas trajetórias. Reencontrei meus amados Zazá e Nicolau e recordei que haviam sido meus pais amorosos em encarnações anteriores, quando eu, dotada de temperamento forte e conduta inescrupulosa no campo dos relacionamentos, usei e abusei da minha feminilidade. Soube através dos meus benfeitores que Otávio vagava atordoado entre os 2 planos da vida, em busca cega por vingança. Mas nós já não tínhamos mais ligação. Já havia rompido os laços que nos uniram naquela última estadia terrena. André reencarnou em família bastante humilde. Vivendo na pobreza, teve que vencer momentos de dificuldades com o propósito de aprender sobre respeito e humildade, num mundo que serve de escola aos infratores das leis divinas. Tornou-se trabalhador honesto, explorado por patrões capitalistas, tendo que laborar duramente para se sustentar. Uma antiga companheira o aceitou como filho, e André teve nela seu exemplo de força e coragem, seu amparo em muitas horas difíceis e uma sábia conselheira. Zazá também está encarnada, e ela e André se encontrarão e se tornarão marido e mulher. Eu me preparo para voltar ao plano físico como filha do casal. Zazá logo retornará ao plano espiritual e seremos novamente pai e filha, tendo assim a oportunidade de reconstruirmos a nossa história. São os desígnios divinos. A vida continua e as criaturas se reúnem para aprender e crescer, sempre com o propósito de corrigir suas faltas pretéritas e consolidar o aprendizado. Obrigada pela oportunidade. Pelo Espírito, Nadir. Nós devemos sempre procurar enxergar cada indivíduo, com sua história, como um ser espiritual, imortal, em um caminho permanente de crescimento e aprimoramento. Todos somos destinados, desde a nossa criação, como seres simples e ignorantes, a alcançarmos a perfeição.
Nessa visão, grande parte, ou uma boa parte das nossas dificuldades são oportunidades de aprendizado. E o aprendizado se dá através do convívio com os outros, das nossas relações com outras criaturas, assim como nós, igualmente em processos educativos. Muitos de nós, encarnados neste mundo de provas e expiações, ainda mais próximo dos mundos primitivos do que dos mundos ditosos, experimenta a dor como consequência das más condutas de vidas passadas. Existem também alguns espíritos que aceitam se sujeitar a provas dolorosas, por exemplo, a condição de trabalhadores escravos, no intuito de auxiliar algum ser amado. É o que parece ser o caso de Zazá e Nicolau, que foram os anjos da guarda que acompanharam Nadir em sua encarnação expiatória. E diante de situações como a de Nadir, o espírito imortal, matriculado na escola terrena, desenvolve, se já não a tem, uma característica muito importante, que é a resiliência. Nadir foi resiliente, tendo a habilidade de suportar suas provas e, consequentemente, usou essa experiência em seu benefício. Nadir foi resiliente e, tendo a habilidade de suportar suas provas, consequentemente usou essas experiências em benefício de seu desenvolvimento pessoal, permanecendo íntegra frente a situações de adversidade. A palavra resiliência é um termo que veio da física, utilizado para explicar como objetos que são elevados às mais fortes pressões de deformação elástica conseguem retornar ao seu estado original. Na psicologia também entende-se resiliência como a capacidade de uma pessoa passar por grandes pressões, por sofrimentos, dores físicas, morais, emocionais muito intensas e se reconstruir. Mas, ao contrário da matéria, não volta ao seu estado original. O ser humano, dotado da centelha divina, do princípio inteligente, experimentando uma existência dinâmica e vencendo dificuldades, terá o amadurecimento emocional ou algum aprendizado, mínimo que seja, e ao superar alguma situação difícil, não tornará a ser o que era antes. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, psicografado por Divaldo Franco, define resiliência como sendo a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade. A benfeitora esclarece que quando o ser está consciente da sua existência real, que é a vida espiritual, e entende que a vida terrena é apenas uma condição transitória, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento. E assim nós chegamos à resiliência espiritual, que é a força advinda do entendimento da vontade de Deus, da rendição a essa vontade e da aceitação que nos leva a suportar as provas, resistindo no cumprimento do propósito de vida que cada indivíduo tem. Paulo de Tarso tem uma fala que representa muito bem essa resiliência espiritual, quando ele fala em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o indivíduo escolhe, decide aceitar e se render, quando ele verdadeiramente se entrega à vontade de Deus,
ele já se reconcilia com aquela situação de desajuste, já resgata a paz e se reequilibra emocionalmente. E na figura do Cristo crucificado, quando pronuncia as palavras de rendição, que seja feita a vontade do Pai e não a minha, nós chegamos ao conceito máximo de resiliência, que é a resiliência plena. Para nós, criaturas atrasadas, apenas um conceito, na figura do Mestre, o qual podemos e devemos seguir. Nossa narradora, Nadir, teve uma experiência terrena de rejeição, abandono, sofrimento, violência. Ela não teve muitas escolhas no que se refere a mudar suas provas ou se livrar delas. Seu livre-arbítrio era restrito, o que caracteriza uma encarnação de resgates. Ela não pôde mudar as circunstâncias de sua vida, a morte da mãe, a rejeição da família, o pai e marido tiranos, mas ela enfrentou estas circunstâncias sem revolta, amargura ou autopiedade, ao mesmo tempo em que ela não foi submissa e nem covarde. Diante de todas as adversidades, as pressões, as ações do pai e do marido não conseguiram aprisionar seus pensamentos, seu conteúdo mental, e dessa forma ela permaneceu livre, conservando sua identidade diante do domínio externo que exerciam sobre ela. Após retornar ao plano espiritual, ela já está reconciliada com seu adversário, ou seja, ela já zerou as forças kármicas que a mantinham ligada a Otávio, e dessa forma ela se desvinculou totalmente dele. Outro aspecto que eu acho interessante destacar na história de hoje é a questão das relações que persistem, quer seja no plano físico ou no plano espiritual. A vida continua, assim como as nossas relações. Não só nesta narrativa, como também em todas as histórias psicografadas de espíritos conscientes de sua realidade no plano espiritual, nós observamos como nossas vidas seguem entrelaçadas, quer seja através de laços de desafeto ou de amor. Deus está em toda parte. Em toda a obra do Criador, tudo se encaixa, tudo se relaciona, e não há nada, absolutamente nada fora do lugar. Não existem pontas soltas no universo divino. Muito bem, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço que, se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal Espiritismo Explicado e ajude o canal a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer mais o nosso trabalho, para ouvir outras histórias psicografadas, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada por nos assistir, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.